Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade a essa parte, né, de conhecer ali as principais, o começo do app Invento, algumas funcionalidades principais dele. Na aula passada a gente viu, né, toda essa parte aqui de tela, né, de interface visual que a gente pode fornecer ao usuário, né, os componentes e tal, né. Hoje nós vamos trabalhar nessa parte do bloco de código ou dos blocos de lógica, né. Lembra que na última aula eu expliquei que a gente usava essa opção designer para criar toda a interface do aplicativo, escolher quais componentes ele vai ter, quais propriedades, né, dos componentes a gente vai utilizar ou especificar. Nessa aula a gente vai utilizar um pouquinho, né, entender como é que funciona esse bloco de código ou esse bloco de lógica e aí fornecer ações ao nosso aplicativo, né? Ou seja, você clicar no botão acontecer alguma coisa, né, ou determinar se abre o aplicativo, transita por uma tela, enfim, essas são as ações que o nosso aplicativo vai ter. A gente vai programar aqui, ó, de forma visual com esse bloco de lógica, o bloco de código, tá certo? Então aqui, para a gente começar, eu vou dar certo. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar mais uma legenda a essa aplicação. E o que é que a gente quer com isso, né? Eu vou tentar fazer uma aplicaçãozinha bem simples, que é o que? Quando eu apertar esse botão, né, vamos estudar, eu fazer com que um texto seja escrito nessa segunda legenda, né? Aqui eu vou até colocar aqui, eu vou renomear essa legenda 2 aqui para texto, né? Só para ficar diferente da primeira legenda, que é essa aqui, aula remota, né? Esse botão eu vou até chamar aqui de estudar, certo? Já que eu botei aqui vamos estudar, né? Então a gente tem uma legenda que é essa de baixo. Aí olha o bacana aqui, ó. Eu posso mudar um pouquinho o tamanho, né, dessa legenda. Deixa eu colocar 25, pronto. Só que eu não quero que ela apareça agora, quero que ela apareça depois que eu apertar no botão, né? Então por enquanto, ó, ela teria texto nenhum. Eu deixei ela vazia, né? Percebam que a propriedade texto dela, ó, eu deixei vazia, então ela não sumiu, né? Ou seja, o componente ainda está aqui, ó, né, na minha hierarquia, porém ele está sem texto ou sem caracteres, então realmente não é mostrado. Pronto, tá aí a nossa interface. Uma vez feito isso, montada a interface, aí sim a gente vai lá para o nosso bloco de código, né, o bloco de lógica. Nele, ó, ele tem esse espaço branco, que é onde a gente vai colocar o nosso código, e esse código ele vai ser por blocos ou visual, né? A gente não vai codificar aqui em alguma linguagem de programação. Essa é a grande facilidade, né, que o app Inventor traz, ou seja, você consegue fazer um aplicativo sem se atentar muito a código, né? Se você não é muito bom, não é um programador muito bom, está iniciando, né, ou não tem uma ferramenta muito boa para rodar as ferramentas de desenvolvimento para aplicativos móveis como o Android Studio, então o app Inventor ele consegue, né, salvar sua vida aí nesse aspecto, certo? Então aqui essa tela branca, né, ó, é onde a gente vai codificar, e aqui de lado, ó, são alguns elementos que até o app chama de blocos, né, que a gente pode estar utilizando no nosso aplicativo. Tem essa parte de blocos internos que ele está chamando aqui, ó, que são mais ou menos as nossas programações, os nossos recursos de programação. Por exemplo, né, o if else, o sim, então, está aqui o bloco que representa ele. Até acabei colocando ele, né, mas eu posso retirá-lo também. Depois eu vejo como é que a gente coloca, ensino como é que a gente coloca. Aqui algumas operações relacionadas à lógica, né, operações matemáticas, operações com texto, operações com listas, né, que seriam vetores aí da nossa programação, dicionários também, outra estrutura de dados para armazenar valores, trabalhar com cores, né, variáveis, a gente pode também declarar variáveis aqui através de blocos, né, e
até mesmo criar métodos ou funções através desse bloco procedimentos, certo? Então aqui são os nossos recursos de programação, um pouco resumidos, né? Também não tem tanta coisa, mas o que tem dá para fazer muita coisa. Aqui eu vou dar só uma resumidazinha, né, aqui para enxugar o visual. Temos aqui, ó, esses caras aqui agora são justamente os nossos componentes que estão na nossa tela, no nosso design, né? Eu lembro que a gente veio aqui no design e a gente tem esses componentes aqui, ó. Então também no nosso bloco vai aparecer também esses mesmos componentes, certo? E aqui é que está a nossa programação por blocos, né? Quando a gente clica em cima dele, ele nos dá algumas opções, né? Algumas ações ou blocos para a gente poder trabalhar em cima desse componente. Se eu clicar, por exemplo, aqui em cima do botão, ó, cliquei, né? Ele nos dá logo de cara, ó, alguns blocos de eventos, né? Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, quando, né, ó, o nome do meu componente, que é estudar, que é o meu botão, ou seja, quando esse botão for clicado, né, ó, ele tiver, por exemplo, um evento de clique, eu vou fazer alguma coisa. Então esse cara aqui já é algo que a gente pode estar utilizando para essa aplicaçãozinha que eu comentei com vocês, né? Ó, o que é que a gente está querendo fazer, né? Eu estou querendo que quando eu apertar no botão, clicar o evento aí, né, a ação, aparecer um texto aqui embaixo, né, que é justamente esse texto aqui dessa legenda que eu chamei de texto. Então vamos lá, ó. Então vamos aqui. Vou clicar novamente no meu componente botão e vou arrastar, ó, só clicar e arrastar para essa área em branco, né, o meu bloco. E esse bloco representa o que, né? Ele representa uma ação, né, o evento desse componente, que no caso é um botão. Que evento é esse? Quando esse botão for clicado, faça alguma coisa. Pronto, já é um começo para o que eu estou querendo, né? Quando eu clicar no botão, quero que alguma coisa aconteça ou que ele faça alguma coisa. Pronto, agora o que é que eu quero, né, modificar, o que torna, né, venha a aparecer, né, algum texto? Seria esse componente aqui, texto, né, que ele está por enquanto sem texto, está zerado. Eu quero colocar algum texto nele quando o botão for clicado. Então, ó, se eu clicar aqui no meu texto, eu vou ter vários bloquinhos desses aqui, ó. Qual a diferença de cada um deles? Eu vou arrastar os dois aqui para dar uma explicada. A gente vai ter, ó, quando tiver esses encaixezinhos desse formato, como fosse esse encaixe aqui de quebra-cabeça, né, fazendo uma analogia à programação, isso aqui é quando a gente está resgatando algum valor de alguma propriedade desse componente. Por exemplo, né, ó, lembra que o componente texto, que é uma legenda, ele tem algumas propriedades, né, que são justamente essas aqui, ó. Cliquei no componente texto, está aqui as propriedades dele, ó. Tamanho de fonte, cor, né, altura, largura, o texto, ó. Então, se a gente for aqui no bloco de código, né, o bloco de lógica, está aqui o nome do componente, né, ó, que é a legenda. Tem até as duas legendas, que é a primeira, né, mas a selecionada é o texto, que é o que estou querendo mexer aqui, né. E a propriedade, o nome da propriedade em si, né? Ó, por exemplo, cor de texto não é o que eu quero mexer ainda, né? Mas são todas as propriedades que tem ali no design também, ó. São essas propriedades aqui de lado. Então, ó, como eu estou querendo resgatar, né? Ou pelo menos se eu quisesse resgatar o valor, por exemplo, né, da cor do texto, eu poderia selecionar isso aqui. Ou seja, esse bloquinho está me dizendo, me retornando, né, a cor do texto, né, daquele componente legenda texto, né? Se eu colocasse aqui para texto, eu estaria resgatando, né, o valor do texto daquele componente legenda chamado texto, e assim por diante, né? Quando tem agora essa estruturazinha aqui, ó, esse blocozinho, né, com um certo encaixe aqui, ó, ele é como se fosse, fazendo a analogia lá à programação, é como se ele fosse um set, né, ou uma configuração ou uma atribuição de valor para alguma propriedade daquele componente, né? A mesma ideia, aqui eu tenho um nome, ó, do componente chamado texto, né? Estou querendo mexer realmente nesse texto. Aqui as propriedades que ele quer, ó. Lembra que eu estou querendo mexer no texto, né? Fazer com que apareça algum texto
né? Então eu posso até já colocar aqui mais ou menos texto. Então o que é que nós temos nesses dois bloquinhos aqui? Lembra, quando tiver assim é para resgatar um valor, e quando tiver assim é para atribuir um valor a esse componente, né? No caso, a essa propriedade aqui chamada texto, dentre essas várias outras aqui. Se eu quisesse mudar a cor do texto, eu mudaria aqui, né? E colocaria um valor apropriado para essa cor de texto, certo? Por enquanto eu quero mexer só no texto. E lembra, como é que eu vou usar qual dessas duas, né? Vou usar as duas? Vou usar só essa? Bem, o que é que eu estou querendo, né? Eu estou querendo mudar esse texto que está aqui desse componente, né, para algum valor. Então, já de cara, né, a gente consegue ver que é uma atribuição de valor e não um resgate, né, de valor, porque até o momento, né, essa legenda ela não tem texto nenhum. Então, eu não quero resgatar texto nenhum. Eu quero colocar um texto nesse canto aqui, né, nesse canto, nessa propriedade texto. Então, eu vou utilizar por enquanto essa aqui. Eu posso deletar. Então, eu vou usar isso aqui, que eu quero configurar o texto, né, dessa legenda chamada texto, que está na minha tela. Quando o quê? Quando o botão for clicado. Então, que bacana. Quando eu junto agora esses dois blocos, aí agora eu tenho uma certa sequência de eventos, né, que vão acontecer quando de fato eu executar a minha aplicação. Então, o que é que tem aqui? Nesse bloco, nesse código, né? Quando o botão for clicado, o botão chamado estudar for clicado, eu vou, né, fazer o que? Eu vou ajustar, né, fazer uma configuração, uma atribuição de um valor, né, que eu ainda vou colocar aqui. Mas o que é que eu vou estar mexendo? Né? Eu vou estar mexendo na propriedade texto da minha legenda chamada texto, que é justamente o que eu quero que apareça aqui algum texto, tá certo? Então, para isso aqui dar certo, está faltando bem pouquinho. Está faltando eu configurar de fato o texto que eu quero que apareça, né? Lembra que eu falei aqui no ladinho, né, que são alguns recursos de programação? Geralmente, quando a gente está programando alguma linguagem, tem geralmente os blocos de controle, né, o sim, então, as operações aritméticas e de lógica, né? E tem também trabalhar com strings, né, em geral. Então, aqui a gente tem na parte de texto, né, desse bloco, esses blocos internos, né, justamente uma caixinha aqui, ou várias opções, né, para a gente trabalhar com textos na nossa aplicação. E a gente tem um aqui, por enquanto, que a gente serve para a gente, que é essa caixinha aqui, que vocês percebam, né, que ele tem duas aspas, então justamente para você colocar uma string aqui dentro. E ele vem vazio, justamente para você colocar algum valor. Então eu poderia colocar aqui qualquer texto que eu quisesse, né? Vamos supor que eu estou no meu design, eu estou falando aula remota, né? Vamos estudar, eu posso falar algo assim, opa, vamos agora mesmo, né? Em vez de olhar, posso colocar, opa, vamos assim, vamos agora mesmo, certo? E aí, até o momento, se eu deixar só do jeito que está aqui, eu não tenho ainda as ligações, né? Eu não atribuí de fato esse texto a essa legenda aqui. Eu tenho que ligar as duas coisas, né? E aí, quando eu faço isso, temos o nosso código. Ou seja, quando eu clicar no botão, né, tá aqui estudar, eu vou fazer o que, né? Eu vou ajustar a minha legenda. Qual a propriedade, né, desse componente? A propriedade texto, né? Para qual texto? Opa, eu pluguei o texto, né? Tá aqui, opa, vamos estudar agora mesmo, né? Ou vamos agora mesmo, certo? Será que isso funciona? Vamos testar, né? Lembrando aquele teste que a gente fez na aula passada, né? Que não está mostrando a legenda, né? E temos um código aqui que agora vai dar uma certa ação a esse aplicativo. Então vamos testar. Lembrando lá, né? A gente vai se conectar ao app, tá aí o código, né? Vou deixar ele aqui para mostrar para vocês a aplicação no celular também, né? Que é só colocar pode ser via QR Code ou colocar o códigozinho, né? Bem, ele baixou, né? Pronto, tá aí a aplicação. Pronto, né? Tá aqui a aplicação já no celular, né? Fazendo ou escaneamento do QR Code ou via código, né? Percebam, né, que quando a gente colocou
não está aparecendo essa legenda, né, esse texto aqui que a gente colocou, né? Ou seja, pela nossa ação, ele tem que executar este bloco, né, ou tem que aparecer o texto quando eu clicar no botão. Então eu vou clicar aqui no botão, ó. Opa, agora apareceu, né, a nossa segunda legenda, que é essa chamada texto, que é justamente e aparecendo, né, justamente o texto que eu coloquei lá no nosso bloco, né, seguindo a ação lá de clique do botão. Certo? Tranquilo? De boas? Então, pessoal, esse é o nosso primeiro exemplo, né, aqui, né, do bloco de código. Certo? Na próxima aula eu vou colocar mais exemplos para a gente ir praticando essa partezinha dos blocos, tá certo? Mas essa é mais ou menos a ideia que a gente vai ter que seguir, tá ok? Tá aqui os nossos blocos internos. Lembra, são os elementos da nossa programação lá, que a gente já viu em algumas disciplinas de introdução à programação. Eles estão representados aqui através de blocos visuais, né? Mas estão aí os conceitos, né, de laços de repetição, laços de controle, operações aritméticas, criação de variáveis, de funções ou métodos e assim por diante, estruturas de dados, enfim, está aqui os elementos de programação. E aqui os nossos componentes, né, que estão atualmente na nossa aplicação, tá certo? Então, pessoal, tudo de bom? A gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vê mais exemplos de blocos de código, certo? Bons estudos, até mais.